A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui eu fazer uma explanação das Sagradas Escrituras, haja visto que já tem mais de praticamente um ano em que eu não faço nenhum tipo de live, nenhum tipo de mensagens através do celular. Nós estávamos aí um tanto quanto atarefado e por causa desse e alguns outros motivos nós não estávamos mais fazendo essas passagens, pregando a palavra de Deus através do celular. Mas eu quero aqui nesta manhã, através da palavra de Deus, vos trazer uma mensagem que eu já também trouxe outras vezes. Mas a palavra de Deus diz às Sagradas Escrituras que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Eu quero trazer um texto embasado no livro de Gênesis, no seu capítulo 38, aonde a epígrafe do texto diz assim: a verdadeira história de Judá e Tamar. As pessoas, em sua maioria das vezes, elas não têm noção da história em que se encontram relatados nessa passagem pela qual nós iremos meditar nessa manhã. É uma história bonita. O começo, ao desenrolar dessa mensagem bíblica, ela vai trazer alguns pontos que vai deixar você um tanto quanto pensativo a respeito da vida deste homem. Mas é muito interessante o final dele. Por quê? Porque o final dele, dessa passagem bíblica, ela vai nos ensinar algo que faz com que nós levamos para a nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos lá, amados em Cristo. Judá. Quem era Judá? Judá era simplesmente uma pessoa que tinha mais 8 irmãos e algumas irmãs. Ele era filho de Jacó. Jacó, por sua vez, era aquele que nós, por tantas e quantas vezes dentro das nossas igrejas, nós já ouvimos mensagem dele. Jacó foi aquele que enganou seu pai para adquirir o direito da primogenitura, fazendo-se passar no lugar do seu irmão Esaú, cobrindo-se a parte de sua mão com a pele de um animal. E seu pai sendo cego, então ele vai o abençoar. O abençoando, então ele vai dar um jeito, de uma maneira sorrateira, adquirir o direito da primogenitura do seu irmão. Mas a palavra de Deus nos ensina então que ele, ao decorrer da sua história, ele vai ter mais ou menos 11 filhos homem. E por sua vez, esses homens que estavam juntamente com ele tinha um por nome de José. José diz às Sagradas Escrituras, se você retornar às Sagradas Escrituras no capítulo 37, você vai ver, está escrito assim: os sonhos de José. A história começa basicamente assim: Jacó, que era o seu pai, ele vai habitar na terra das peregrinações de seu pai, que era a terra de Canaã. Então são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. José, naqueles dias em que eles estavam peregrinando em Canaã, diz a palavra de Deus que os seus irmãos eles faziam coisas que não estavam agradando a Deus. Pelo que José, ele corria e contava a seu pai Jacó. E quando ele fazia isso, os seus irmãos começaram então a criar um tipo de rancor, um tipo de ódio, um tipo de inveja. Eles começaram a ficar constrangidos pelaquilo que o seu irmão fazia. E isso é muito interessante, porque nós estamos vivendo uma época essa que nós podemos chamar pós-modernidade,
aonde através dos veículos de comunicação, como celulares, aonde nós usamos os aplicativos Facebook, o Instagram, Messenger, WhatsApp, nós temos uma forma de que as notícias se propaguem muito rapidamente. E isso aí, por um lado, ele traz algum tipo de benefício, mas por um outro lado, ele faz com que nós venhamos estar à mercê da situação. Por quê? Porque se as notícias elas se espalham de uma forma muito rápida, eu tenho a plena certeza e a convicção de que tudo aquilo que acontece ao nosso redor, sendo ela verdade ou não, ela vai chegar ao ouvido de um grupo de número muito grande de pessoas. E isso, por sua vez, não é muito bom. Quando se traz alguma coisa boa, é muito difícil que as pessoas propaguem. Mas quando se fala em alguma coisa que é ruim, a propagação ela atinge de uma forma catastrófica rapidamente. E muitas pessoas, então, elas têm um pleno conhecimento daquilo que de fato acontecera. Então a Bíblia diz, então, que os seus irmãos, eles se reuniam na mesa juntamente com seu pai Jacó. E quando eles reuniam na mesa, a palavra de Deus diz que, então, sendo Israel o amado de seu pai, o amado, José o amado de seu pai, diz que todos os outros seus filhos, na sua velhice, eles começaram então a criar um tipo de rancor por José. Seu pai lhe faz uma túnica de várias cores e lhe dá para ele. E o tempo vai se passando, então ele começa a obter sonhos. E entre esses sonhos que ele estava obtendo, diz a palavra de Deus, que os seus irmãos começaram então a ficar mais irado, mais com raiva, mais com ódio de José. E o personagem da nossa mensagem hoje é o irmão de José por nome de Judá. É interessante, diz as Sagradas Escrituras, de que quando eles fazem a reunião entre eles para tentar matar a José, a Bíblia diz então que Judá, sendo Judá, ele não quis que eles tirassem a vida de José. Lá no capítulo 37, versículo 26, diz assim: Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão? Escondamos o seu sangue. Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Aqui está uma prática, irmãos, muito comum naquela época de vender as pessoas. Então, por consequência do destino, Deus já estava com as suas mãos estendidas sobre a vida de José. Judá, então, ele vai livrar de alguma forma o seu irmão da morte, porque os seus irmãos queriam matá-lo. Então, vendo então o seu irmão Judá que uma caravana de medianitas estavam passando naquele lugar, ele conspirou com seus irmãos em vendê-lo. E assim eles o fazem. Então, esse jovem, por nome de José, agora ele está juntamente com uma caravana dos medianitas. E juntamente com a caravana dos medianitas, ele vai embora lá para o Egito. E chegando no Egito, no mercado de escravos, ali sempre ia um homem por nome de Potifar. Potifar, então, olhando ali aquelas mercadorias que tinham naquela época, ele vai se encantar, então, por José. Quando ele se encanta por José, ele compra José. E José, então, ele vai para a casa de Potifar. E isso é uma outra história a ser pregada. Então, diz a palavra de Deus, então, que os seus irmãos, depois de haverem feito isso com José, eles vão fazer o quê? Eles vão embora para a sua casa, com as vestimentas do seu irmão todas ensanguentadas, porque eles haviam matado um animal e tingiram com sangue, para falar para o seu pai que possivelmente
o seu irmão havia sido morto por alguma besta fera no campo. Então, pelo que a palavra de Deus no capítulo 37 e versículo 33 diz assim: E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus irmãos, os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro eu hei de descer meu filho à sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Eu vejo Deus agindo na vida de José desde o princípio. Até por Potifar estar ali comprando ele, sendo esse Potifar o oficial de Faraó, levando José para sua casa, já é os planos de Deus sendo realizados na vida desse menino. E em sua maioria das vezes, nós como cristãos, estamos aptos a entender o trabalhar de Deus somente quando Deus ele age de forma que nós entendamos. Quando Deus ele age de alguma forma assim que parece que as coisas estão fluindo tranquilamente, aí nós queremos dar crédito a Deus. Mas nem sempre nas Sagradas Escrituras a forma com que Deus age é forma com que nós pensamos que será uma forma tranquila, que será em paz, será em forma de alegria. Não, não. A palavra de Deus, um salmista, ele vai expressar dizendo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu não sei o tempo ou quanto tempo a dor ela tem perdurado sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer que a dor, o sofrimento, as angústias, elas não são perpétuas, de maneira alguma. Para os cristãos, não. Ela pode durar até mesmo uma noite, é uma forma significativa de se expressar. Isso não significa que será apenas um dia, ela pode durar uma semana, um mês, um ano. Mas que um dia a bonança ela vem, ela vem. E ela vem simplesmente por quê? Porque Deus ele está agindo na sua vida. E em sua maioria das vezes, quando as dificuldades sobrevêm, não significa que Deus não esteja no barco. Sim, Ele está. Mas Ele está juntamente com você para ver até onde o teu grau de fé alcança ao estar ao lado de Jesus. Por quê? Porque estar com Jesus quando o barco está navegando tranquilamente sobre as ondas do mar bravio é a coisa mais simples que existe. Mas estar com Jesus quando o barco parece que vai afundar, quando parece que as dificuldades irá nos assolar, aí é difícil. Aí nós entramos naquela passagem onde os discípulos estavam com Jesus no barco, eles estavam indo para Gadara. E de repente uma grande tempestade se levanta ao ponto deles disserem: Jesus, não te dê de que nós pereçamos? E quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus ele não responde. Ele simplesmente levanta, ele olha para o mar, para o vento, para a tempestade e diz: vento, mar, acalma-te. No mesmo instante, tudo se fez bonança. Eu quero te dizer, a única coisa que você tem que ter em mente nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade sobre a tua vida, é entender que Jesus ele precisa estar no seu barco. E estar no seu barco significa proteção. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele não entra em qualquer tipo de barco que o cristão esteja a navegar.
Você pode estar navegando por lugares aí que Deus não quer que você esteja. E por você estar, em sua maioria das vezes, em lugares desta forma, Deus então ele vai fazer com que nós venhamos a compreender que estar em alguns lugares sem a presença de Deus é loucura. Então a palavra de Deus nos ensina que naquele momento tudo se fez bonança. Nós passamos em meio às dificuldades. Eu sei que cada um de nós temos aí uma época. Vaguinho, meu amigo, um abraço aí para você. Nós passamos por dificuldades. Em sua maioria das vezes nós não entendemos o momento que Deus ele quer agir. E nós, como seres humanos, é normal precipitarmos. Por quê? Porque nós conseguimos somente enxergarmos as dificuldades que estão à nossa frente. Mas só que Deus ele tem algo para trabalhar. Deus ele tem algo para realizar naquela dificuldade que você passou. Eu tenho a plena certeza que depois que nós saímos dessas dificuldades, desses estreitos que a vida nos oferece, nós chegamos nós mesmos com a plena conhecimento e inteligência de que nós hoje somos uma pessoa melhor do que nós éramos antes. Ou seja, as dificuldades lá atrás enfrentadas pela nossas pessoas, ela fez com que nós fôssemos lapidados por Deus. Ou seja, Deus ele não trabalha em sua maioria das vezes no meio da confusão que nós estamos enfrentando. Mas ele vai trabalhar quando nós entregamos a ele. E quando nós entregamos a situação para ele, ele começa a fazer com que o nosso coração começa a sentir paz. Se existe uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, nós estamos numa época em que melhor é ter paz do que ter razão. Nós estamos vivendo aí uma época que todo mundo, se você estiver numa roda de amigos e contar alguma coisa que aconteceu com você, que você viveu, ou que você viveu mesmo em coletividade com as pessoas, todo mundo vai querer expressar a sua razão. Mas eu quero te dizer que muitas vezes é melhor deixar a razão de lado e procurar obter paz. Lá no escritor aos Hebreus ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quantas e quantas e quantas vezes nós não escutamos as pessoas dizer assim: ah, eu quero ir embora morar com Deus. Ah, eu sei que eu estou com Deus. Deus ele está com você todos os dias da sua vida. Só que existe uma coisa diferente. Nós estamos vivendo aqui no reino terrestre. E existe um reino celestial. Só que para entrar no reino celestial, o escritor aos Hebreus diz: siga a paz com todos e a santificação. Porque sem isso ninguém verá Deus. Ver Deus é diferente de ser protegido por Deus. O que significa ser protegido com Deus? Você está aí andando numa estrada, de repente aí seu carro fura um pneu, você entra aí num buraco, cai, aí você sai todo atômico, todo desesperado, você olha assim, poxa, era para mim ter morrido. Não, Deus protegeu a sua vida. Por que é que ele protege? Porque tem um propósito a realizar na sua vida. Você está aí no meio de um grupo de pessoas, aí de repente passa um bobão aí e confunde você com algum tipo de pessoa. Tem acontecido muito isso. E o cara efetua vários disparos e dá e tira e A, em B e C, pega muitas vezes, não acerta você. Deus te deu livramento. Deu livramento para aqueles que estavam ao seu lado. Você está aí andando na rua e de repente aí vem alguma pessoa de carro, carro desgoverno, do nada, quase que pega. O que é isso? É proteção de Deus. Só que um dia
Queira você ou não, nós iremos encontrar com Deus. O salmista no Salmo 90, verso 10, ele diz assim: o homem na sua força, ele chega a 70 e 80 anos. O que passa disso é cansaço, enfado. Logo termina o seu tempo e voamos. O que é que voamos? O nosso espírito volta para Deus, o nosso corpo vai para a terra. Só que não é o espírito nosso, simplesmente porque morremos, ele vai diretamente para Deus. Não. Depende unicamente da forma com que você vive hoje. Da forma com que você está vivendo. Não é todo mundo que morre que nós falamos assim, foi embora, foi morar com Deus. Não é simplesmente assim como as Sagradas Escrituras ensinam. E quando eu digo as Sagradas Escrituras ensinam, eu não estou me relacionando a uma Bíblia evangélica, não. É uma Bíblia cristã. Você pode ir e ler tanto essa Bíblia católica como a Bíblia que os evangélicos usam, são a mesma Bíblia. A única diferença é que lá na Bíblia deles existem alguns livros que nós chamamos de livros apócrifos, que não são colocados no livro que nós temos ele como regra para a nossa vida, que tem 66 livros. Lá ele tem alguns livros a mais, que não foram considerados como livros espiritualmente usados. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, lá, tanto a minha como a sua, ela vai te mostrar que quando nós morremos não é o fim. E existe uma coisa muito interessante, que é a tal da lei da semeadura, que eu sempre digo. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, um dia ele colhe. Como nós estamos nos referindo a respeito de Judá, Judá ele cometeu algo na sua vida lá atrás. O que é que Judá ele cometeu? Ele conspirou com seus outros 10 irmãos matar ao seu próprio irmão de sangue, que era José. Só que a consciência dele pesou de tal maneira que ele disse, não vamos matar ele. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para a caravana dos medianitas, porque ela está passando aqui no deserto. E todos eles deram o veredito, ok, então vamos vender ele. Então, Judá, ele foi um porta-voz ali naquele momento usado, para que não matasse a seu irmão José. Porém, foi ele que conspirou vendê-lo aos medianitas, sem saber que as consequências que poderia vir sobre a vida do seu irmão poderiam ser coisas ruins. Só que Deus, como é especialista em reverter situações do nosso dia a dia, ele vai trabalhar na vida de José. E quando ele vai trabalhar na vida de José, esse irmão dele, por nome de Judá, que é o nosso protagonista da mensagem que eu irei trazer, ele vai ter a sua consciência pesada. E quando ele tem a consciência pesada, eu digo para você isso, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4, não foi 5, não foi 6, foram mais de 10 anos. Imagine você uma pessoa sofrendo com a sua mente, simplesmente porque um dia fez mal a alguém. Como eu te disse, um dia a continha chega. De Deus não se zomba, tudo que o homem planta, um dia ele colhe. Aí, irmãos, pela consciência dele, está tão ofuscada, tão tenebrosa, tão doente, pelo que ele havia feito com seu irmão lá atrás, um menino de 16 anos de idade ser vendida, simplesmente porque ele tinha sonhos. E quando ele sonhava alto, seus irmãos achavam, seus sonhos são mais altos do que os nossos. Você não pode conviver no seio da nossa família, nós vamos matar você.
Mas Judá, ele disse, não vamos matar, vamos vender. Mas vendendo, Deus tinha um propósito na vida de José. Aí nós entramos no capítulo 38, que diz assim: E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu dentre os seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou a mulher e a possuiu. O que está escrito nesses dois versículos? É de que os judeus, eles não tinham costume de se relacionar sexualmente, fisicamente falando, com outros tipos de povos. Não. Era proibido, lá no livro de Levíticos, está escrito que é proibido eles obterem a miscigenação, ou seja, o relacionamento com outro tipo de povo que não era o povo judaico. E por sua vez, então, depois dele ter sofrido grande com a sua mente, Judá ele vai descer aos cananeus. E quando ele vai ao grupo dos cananeus, ali ele vai encontrar um homem por nome de Ira. E vendo Ira, ele vai saber que Ira tem uma filha. E essa filha de Ira, ela tinha o nome de Sua. O que ele vai fazer? Ele vai pegar ela com consentimento do pai e ele vai ter ela por mulher. E quando ele vai ter ela por mulher, ela vai dar à luz ao seu primeiro filho. Diz assim: E ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou o nome de Er. Primeiro filho de Judá com Sua, Er. E tomou a conceber e deu à luz a outro filho, e chamou de Onã. 2 filhos. E continuou ainda. E deu à luz a um filho, e chamou o nome de Selá. Judá estava em Quizebe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para seu filho primogênito. O seu nome era Tamar. Irmãos, embora as Sagradas Escrituras vai relacionar o nascimento dos 3 filhos de Judá consequentemente um após o outro, mas não foram anos. Foram anos de que, por exemplo, nasceu o primeiro filho dele por nome de Er. Passaram-se 12, 15, 20 anos depois nasceu Onã. Depois de mais 10 anos, veio o seu outro filho. É assim que aconteceu. Então a Bíblia diz então que Judá, ele vai encontrar uma mulher, que já era na época de casar por nome de Tamar, ou seja, era uma moça bonita. E vendo Tamar, ele vai pegar o seu primeiro filho, por nome de Er, e ele vai dar a ela em um relacionamento que ambos então se contraíram em um matrimônio. E eles se casam. Porém, diz a palavra de Deus lá no capítulo 38, versículo 7, dizendo assim: Er, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Aí as pessoas acham que Deus ele não tira a vida de ninguém. É Deus que dá, é Deus que tira. Os acontecimentos dos dia a dia aí que acontece, a pessoa infartou, morreu, são apenas circunstâncias. Mas quem está determinado a tirar da vida é Deus. Não pode um homem, muitas vezes o homem ele usa, por exemplo, ele pega aí um cano aí, vai aí em um lugar, ele tira a vida de A, de B, de C através do tiro. Não, acontece. Mas quem dá a vida e tira a vida é Deus. A Bíblia diz então que Er, o primogênito de Judá, ele era mau aos olhos de Deus. Ele era tão mau que Deus deu cabo da vida dele. E quando ele dá cabo da vida de Er, que era o primeiro filho de Judá, existia uma lei chamada Lei do Levirato. Ou seja,
o que consistia a lei do levirato. Quando uma mulher ela casava-se com um jovem, e esse jovem, por exemplo, ele saísse à guerra, ou por ocasião de alguma situação ele viesse a morrer, e essa mulher ela não tivesse nenhum filho, para que ela não tivesse a sua vida de órfão, de não ter nenhum tipo de filho, de ter uma vida de mulher solteira, ou seja, viúva pro resto da sua vida, o outro irmão dele era dado para essa mulher. E eles obtinham um relacionamento sexual. E essa criança que nascesse sendo homem, seria ela que iria suscitar a descendência do irmão falecido. Então, irmãos, eles vão aplicar essa lei, a lei do levirato. Então disse Judá a Onã. Onã era o segundo irmão, era o segundo filho de Judá. Disse a Onã: toma a mulher do seu irmão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 8. Você pode ler aí. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do seu irmão e casa-te com ela, e suscita descendências a teu irmão. Porém, Onã soube que essa descendência não haveria de ser para ele. Ele já sabia que ele, casando-se com Tamar, obtendo relações sexuais com Tamar, a criança que haveria de nascer não seria da sua descendência, mas seria para suscitar descendência a seu irmão Ir, que havia morrido. E a Bíblia diz então: e aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen na terra, para não dar descendências a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Sabe o que era isso aqui? Coito interrupto. Usado muito hoje nos nossos dias. O cara está tendo uma relação sexual com alguma pessoa e não quer ter filho com ela. Ele vai jogar fora. Naquela época, hoje nós estamos vivendo na graça. Graça significa favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas é graça. Naquela época era lei, era dente por dente e olho por olho. Era vida por vida. Ou seja, cometeu alguma coisa errada, morte. Então a Bíblia nos ensina, amados em Cristo, que Onã, sabendo que o filho não ia ser dele, o que ele fazia? Obtendo relações sexuais com Tamar, ele derramava sêmen no chão. Pelo que Deus também o matou. Deus ele vai dar cabo na vida de dois filhos de Judá, Er e Onã. Então, só restou um filho. Esse filho que havia sobrado, por nome de Selá, ele naquela época era criança. Então diz a palavra de Deus assim: então disse Judá a Tamar, capítulo 38, versículo 11. Pode acompanhar na sua Bíblia aí, hein? Livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 11. Não estou falando nenhuma asneira aqui não. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Judá vai falar a nora. Diz assim para ela: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, que era o terceiro filho, meu filho seja grande, ou seja, seja homem, porquanto também este, como seus irmãos, assim foi com seus irmãos, assim também ele tornará seu esposo. Então, no capítulo 38, versículo 12, diz assim: e passando-se, pois, muitos dias, morreu Sua, a mulher de Judá. Depois de ser consolado, subiu aos seus tosqueadores das suas ovelhas em Timna. Ele irá seu amigo, o Adulamita. Irmãos, a morte veio sobre a casa de Judá. Levou seu primogênito, por nome de... levou seu primeiro filho.
por nome de Er. Ele vai levar à morte o seu segundo filho por nome de Onã. E por consequência vai levar o seu último bem mais querido, que era sua esposa, por nome de Sua. A paz do Senhor, pastor Jairo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor aí, Deus abençoe. Então, depois de Sua haver falecido, depois de haver sido consolado Judá pelos seus amigos, pelos seus familiares, ele vai se juntar juntamente com o seu amigo. E ele vai até Timna para tosquear as suas ovelhas, juntamente com Ira, seu amigo. Então, diz a palavra de Deus no capítulo 38, versículo 13, disseram assim: e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o seu sogro sobe a Tina a tosquear-se ovelha. Então ela tirou de sobre si o vestido da sua viuvez, e cobriu-se com véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão a caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ele não havia sido lidado por homem a essa mulher. Olha que interessante, amados. Então, essa mulher por nome de Tamar, depois de haver ficado viúva por 2 vezes, ela trazia uma vestimenta, era uma túnica preta, que era dada para toda mulher viúva naquela época. Ou seja, de longe você reconhecia uma mulher viúva, e ela era respeitada naquela época. E simplesmente por ela não ter obtido nenhum tipo de filho, ela vivia uma vida como se fosse uma vida de mendigança. E observando ela então, que diz a palavra que o seu filho, o terceiro filho, já estava na idade de obter um relacionamento, e ele não vinha para se casar com ela, porque Judá, ele ficou temeroso. Diz a palavra de Deus que ela vai tomar uma iniciativa. Essa iniciativa foi um tanto quanto catastrófica para a vida de Judá. Por isso que eu falo para os irmãos que tudo que se planta, colhe. Pode passar o tempo que for, pode passar-se os anos, décadas, mas que um dia as consequências ela virá. Ah, irmão Rodrigo, já pedi perdão para Deus, amém, Deus te perdoou, mas consequência vem. Ela vem. Infelizmente vem. Então diz a palavra de Deus então que ela vai se vestir como uma prostituta cultual. O que é isso, irmão Rodrigo? É uma forma com que as mulheres elas se trajavam naquela época para obter relações sexuais e, por fim, obter lucro para dar continuidade na sua vida. Irmão, naquela época existia, sempre existiu. Era normal aquela época. Pelos trajes, pela forma com que elas viviam, pela forma do cabelo rapado, as pessoas sabiam que elas eram prostitutas. E elas vendiam seu corpo para dar continuidade na sua vida. Então, a Bíblia diz que ela vai se assentar entre as fontes, sabendo de que o seu sogro, por nome de Judá, havia de passar ali juntamente com o seu amigo por nome de Ira. Então diz assim: e vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te-me que deixe-me possuir-te, porquanto não sabia que era a sua nora. Olha para você ver a consequência. Ela então coberta com um véu, com o seu rosto totalmente coberto. Judá, que era um príncipe, que havia perdido a sua esposa, ele podia se relacionar com qualquer mulher da sua terra.
Mas não, ele foi se envolver com o povo cananeu. E essa sua nora era uma cananeia, por nome de Tamar. Então Tamar, ela usou-se de esperteza. Tirou as vestimentas pretas de viuvez, colocou novas vestes de prostituta. Pelo que atraiu a atenção do seu sogro, por nome de Judá. Irmãos, esses dias eu aprendi que eu e você, nós temos 5 portas de entrada na nossa vida para chamar atenção ao pecado. Preste atenção aqui que eu vou te dizer quais são essas 5 portas. Primeira, tato. Segunda, visão. Terceira, audição, olfato e paladar. O diabo só entra na sua vida por essas 5 portas de entrada que nós temos. Ah, irmão Rodrigo, me explique uma, por exemplo. Com os olhos você vê e é atraído, é engodado e você acaba pecando. Com os ouvidos você escuta, você vai escutando, quando vê você está num precipício sem fim. Ah, irmão Rodrigo, como é que eu posso fazer? Você tem que vigiar nessas 5 entradas. Então, Judá, ele não vigiou em uma dessas entradas que era do olhar. Vendo-a, ele viu e a desejou. E quando ele a deseja, ele chega nela e fala para ela, deixe-me possuir-te. E ela então não vai se hesitar, porque ela sabia com quem ela estava se relacionando. Por quê? Porque entre ambos havia um acordo de que quando o seu filho, o último filho dele, já fosse grande, ou seja, diz a palavra de Deus aqui, no capítulo 38, versículo 11, então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto também este, como os outros seus irmãos, assim foi como será na casa do teu pai. Ou seja, Selá também teria que casar-se com Tamar. Era um acordo entre Judá e Tamar. Só que Judá ele se esquece. Ou finge que se esquece. Por quê? Imagine você, sendo pai. Você tem um filho, tem 2 filhos, e casa com uma mulher. Seu primeiro filho casa com a mulher, morre. Pois o segundo vai casa com a mesma mulher, morre também. O que você vai pensar? Alguma coisa errada está na mulher. Você nunca vai pensar que a coisa errada está na sua casa. Mas sim na pessoa. Por quê? Porque foram 2 da sua casa que foi para lá e não voltou. Agora você vai dar o seu terceiro filho para a casa dela para que morra também? Não. Judá, ele ficou quieto. Ela então usou de estratégia, se vestiu, foi, se assentou. Judá olhou para ela e quis desejá-la. Então diz a palavra de Deus assim, no capítulo 38, ainda no versículo 16. Vem, peço-te, deixe-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que me possuas a mim? Para possuir uma prostituta, tinha que bancar, tinha que dar alguma coisa em troca. Então Judá diz assim, então ele disse, capítulo 38, versículo 17, acompanhe na sua Bíblia aí. Então ele disse, eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que me envie? Ah, meus irmãos em Cristo, aqui está uma das maiores verdades que eu tenho aprendido nos dias atuais. Preste atenção nessa palavra aqui, ó, penhor. O que é penhorar, irmãos? Penhorar, todos os irmãos sabem o que é.
Você vai comprar alguma coisa em um lugar e você não tem dinheiro no momento. Aí você vai e fala para a pessoa assim, ó, eu tô com esse relógio aqui, esse relógio que é muito bom. Segura esse relógio aí, que eu vou lá em casa e vou buscar o dinheiro. E na hora que eu buscar o dinheiro lá em casa, eu vou voltar aqui, você me devolve o dinheiro, me devolve o relógio, que eu te passo o dinheiro que eu combinei com você, tá certo? Acordo entre ambas as partes, então tá certo, tá tudo legal, tudo acontece tranquilamente. Então ela vai dizer para ele assim: então ele disse, eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. Ela disse, tudo bem, você vai enviar um cabrito para mim para obter uma relação sexual comigo? Tá joia. Mas deixe-me perguntar uma coisa. O que você vai me dar por penhor? O que você vai me deixar penhorada aqui comigo para que depois você possa enviar a mim esse cabrito? Então disse ele, capítulo 38, versículo 18, eu te darei, e ela disse, o teu selo, o teu cordão, o cajado que estás nas mãos. O que ele deu, a possuiu a ela, e ela concebeu dele. Olha que interessante, irmãos. Ela, então, ela vai segurar de Judá, que era um príncipe. 3 coisas importantíssimas que um homem naquela época não podia negociar em nada. Primeiro, o selo. Segundo, o cordão. Terceiro, o cajado. O que significa isso, irmão Rodrigo? Primeiro, o selo é a identidade. É a identidade que ele é de uma família real. O selo era trazido em um anel, colocado no dedo. E depois de ser selado ele em algum tipo de argila, naquela época não se podia revogar. Não se volta atrás depois de selar com o selo de um príncipe. O que era o cordão? O cordão era um cordão que ele trazia aqui aonde era pendurado o selo. Ou seja, o anel não ficava no dedo, ficava no cordão. Ou seja, ele significa a base das nossas vidas. E o cajado? O cajado é a autoridade. Cajado significa autoridade. E preste atenção aqui. O que ele lhe deu e possuiu-a, e ela concebeu dele. Ou seja, ela engravidou-se de Judá. Olha que interessante. Então, diz as Sagradas Escrituras, que depois de ele haver dado essas 3 coisas que ele de maneira alguma era inegociável, ele fez e negociou com Tamar, ele então vai embora para sua casa. Qual é o tempo que uma mulher demora para dar à luz a uma criança? 9 meses. Em 9 meses, dentro do ventre de Tamar estava sendo o quê? Gerado alguma coisa, ou seja, alguma criança. Alguma coisa está sendo gerada dentro do ventre de Tamar. Então eu aprendo aqui e quero isso trazer para a sua mente. Como eu te disse que de Deus não se zomba, tudo que o homem planta ele colhe. Tudo que nós fizemos lá atrás, existe um tempo de ser gerado. No caso de Tamar era um filho. 9 meses eles iriam nascer essa criança. Na verdade não é nenhum filho, foram 2, eram gêmeos. Então, o tempo dela foi 9 meses. Agora, na minha e na sua vida, qual é o tempo que está sendo gerado essa confusão pelo aquilo que nós plantamos lá atrás? Existem pessoas cristãs que estão passando por dificuldade hoje por causa de coisas lá atrás. Aí as pessoas chegam em mim, chegam em você, chegam em A, chegam em B, chegam em C, a hora pela minha vida, porque minha vida está um transtorno. Consequências
das coisas que foram feitas lá atrás, irmãos. E em sua maioria das vezes nós não entendemos como estamos vivendo hoje no dia presente por causa disso. Por aquilo que nós fizemos lá atrás. Então agora ela tinha um penhor valiosíssimo em suas mãos. Selo, cordão e cajado. Ela praticamente despojou o seu sogro. Sem o seu sogro saber que era Tamar. Para o seu sogro era simplesmente uma prostituta cultual daquela época. Ele obteve relação com ela, foi embora para sua casa. Se ela engravidasse, azar, ninguém ia saber quem era ele e ninguém ia ter consciência do que havia acontecido. Mas só que ele cometeu o grande equívoco da sua vida, que era deixar o selo, o seu cordão e o seu cajado com Tamar. Agora eu quero te dizer algo para os irmãos aqui que é muito interessante a respeito dos dias em que nós estamos vivendo. Dias de pós-modernidade. Aonde você tem em mão aqui, ó, um celular. E é interessante o celular, por quê? Porque você pode conversar com quem você quiser. E isso aí é intimidade sua. Ninguém fica sabendo, né? Ninguém sabe. Ninguém comenta. E é interessante que o celular ele te dá algumas ferramentas. Por exemplo, você vai lá, apaga para mim. Aí tem lá, aquele um agora lá, apaga para todos. Só que antes do apaga para mim, o apaga para todos, o diabo foi e lançou o print. Aí a pessoa está conversando com você, que você pensa que a pessoa tá legal. Ninguém vai ficar sabendo, é só entre eu e ela. Aí a pessoa tá lá na maior euforia, alegre, contente, tudo de boa. Aí o diabo lançou o print. É o que aconteceu com Judá e Tamar aqui. Tamar, ela pegou o cajado, o cordão e o selo de Judá. Aí agora as pessoas tiram um print. E através do print tem como provar de que com quem ela estava conversando, de fato, era essa pessoa que ela está acusando. É a mesma coisa que aconteceu naqueles dias, mas trazendo para a nossa vida hoje como uma forma atualizada. Você hoje não tem aí um anel de selar como príncipe, um cajado, um selo para dar para alguém em penhoria. Não tem. E a pessoa, em sua maioria das vezes, para guardar algo de você, ela faz isso. Ela vai fazer o quê? Ela vai guardar aí os prints de tudo aquilo que você disse. E isso aí é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa, de fato, ela tem como provar que, de fato, naquela hora, naquele momento, era com você que ela estava falando, que ela estava se relacionando com você. Aí, irmãos, passaram-se alguns meses. Chegou no ouvido de Judá. Judá, olha, vou contar uma coisa para você. Lá no capítulo 38, versículo 24, está assim. E aconteceu que quase 3 meses depois, 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tira ela para fora para que seja queimada. Por que eles vão querer queimar Tamar? Porque era uma prática deles naquela época. A pessoa adulterou, ela é apedrejada, ela é queimada. Por isso que Jesus, quando ele está se escrevendo no chão, na praia lá, e os discípulos, juntamente com ele, chegam à multidão. E ele chega diante de Jesus. Jesus, nós pegamos essa mulher em pleno ato de adultério. E na lei manda que nós venhamos apedrejá-la. Aí Jesus começa a escrever. Aí Jesus olha para a multidão e fala assim: qual dentre vós que não tiver nenhum tipo de pecado seja o primeiro a atirar pedra? Desde o maior até o menor, todos saíram dali.
E só ficou a mulher e Jesus. Aí a mulher vira para Jesus e fala: mas você não vai me condenar? Você não vai me apedrejar? Aí ele vai e diz para ela: nem eu. Vai-te em paz e não peques mais. Com Cristo é isso, irmãos. Vai e não peques mais. Mas com seres humanos, que é igual eu e você, ó, feito de pele e osso, que não vale nada, é apedrejamento. É crucificação. Pode ser o maior crente que você tem a maior confiança. Pode ser aquele que você deposita total confiança, que está ao seu lado 24 horas. Mas no momento mais profundo, será esse o primeiro a dizer: crucifique-o. Vamos atirar pedra. Tome cuidado com esses tipos de cristãos que você tem ao seu lado. Então, irmãos, Judá, ele teve a relação e ele se esqueceu que o cajado, o cordão e o seu anel de selar não estava com ele. Ele havia deixado na mão de alguma mulher, que nem ele mesmo sabia quem era. Por quê? Porque depois o seu amigo, Ira, ele vai voltar com o animal e não vai encontrar mais essa mulher. E não encontrando, ele volta. Então agora está um homem que é príncipe despojado da sua autoridade, sem cordão, sem cajado e sem anel de selar na sua mão. É o resultado de hoje que nós estamos vivenciando, que estamos vendo dentro das igrejas. Grandes igrejas. Há mais de 20 anos atrás, havia um homem que ele vinha ali na cerâmica pegar tijolo em Olimpo Noronha, onde eu trabalhava. Ele dizia assim: pequenas igrejas, grandes negócios. E naquela época eu brigava com ele. Mas hoje o que nós temos visto é isso, de fato, na real. Pequenas igrejas, grandes negócios. Por quê? Porque as pessoas que estão ali simplesmente não querem saber do ser humano, da vida de uma pessoa, naquilo que ela passa, nas dificuldades enfrentadas. Mas ela quer saber simplesmente daquilo que ela pode lhe conceber. Ou seja, Judá, ele tinha por ofício cuidar de ovelhas. Por quê? Porque ovelhas, ela traz alguns benefícios. O leite, a lã, a carne. São os benefícios que ela traz. Naquela época era muito bom. E hoje, de igual modo, nós, como ovelhas dentro de um aprisco, dentro de uma igreja, trazemos alguns tipos de benefícios. E esses benefícios, eles são, muitas vezes, calculados. Algumas pessoas ali estão dentro da igreja, ela chega muito rápido ao diaconato, presbitério, evangelista, e chega pastor, a missionário, muito rápido. Por quê? Porque são pessoas que conseguem trazer uma vida rentável para aqueles que estão à frente. Por quê? Porque as igrejas em que nós estamos vivendo, infelizmente, elas não olham as pessoas hoje como seres humanos, mas olham as pessoas como um cifrão de dinheiro. Aquilo que ela tem para dar na igreja, que é em forma de dízimos e oferta, será aquilo que lhe será pesado para que ela possa um dia se tornar algo dentro da casa de Deus, o que não era assim antigamente. Antigamente, se você via um homem que era de fato espiritual, que tinha conhecimento bíblico, que amava a paz, que odiava o pecado, que tinha uma vida santa, que orava, que entregava sua vida a Deus, que era até mesmo um dizimista fiel, era esse tipo de pessoas que eram levadas a serem consagradas. Mas hoje não. Hoje, se você para com uma Hilux na porta da sua igreja, a pessoa não precisa ter nenhum tipo de passado diante de Deus, que ela é automaticamente promovida a algum desses cargos que eu acabei de vos frisar. E, infelizmente, a igreja está vivendo um período de doente, de doença, por causa dessas coisas que nós estamos vivendo.
Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando nós lemos lá no ato de Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei esse pão, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, a vez de tomar o pão, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Aí Jesus, ele continua. Aí mais lá, pro final, vai dizer assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que essa palavra hoje quer chamar a tua atenção, a minha atenção, para que nós não venhamos sermos condenados com o mundo, mas que chegamos a ter o pleno conhecimento daquilo que nós estamos fazendo hoje. Não está agradando os olhos de Deus. Por isso que nas nossas igrejas hoje nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo. As pessoas entram. Uma vez eu preguei o mais pecaminoso, o pior de todos os cativeiros. Não foi o cativeiro babilônico, não foi o cativeiro judaico. Mas o principal cativeiro é aquele que Jesus, ele diz que ele veio para libertar os cativos da opressão, ou seja, aqueles que muitas vezes estão dentro da sua casa. E deu a hora do culto, ela para o que tem que fazer, mas ela vai para o culto. Mas ela vai para o culto não simplesmente para adorar a Deus, mas para ver como está o desenvolver da liturgia do culto daquele dia. E se você ligar para ela e perguntar, quem cantou o primeiro hino, quem que enrolou lá na hora da mensagem, que não conseguiu falar direito, ela traz para você tudo. São pessoas meros espectadores que estão dentro da casa de Deus. Não vai na casa de Deus para cultuar, mas vão para prestar a atenção naqueles que estão ali presentes. Esse é o pior cativo. É aquele que está dentro do seu lar, deu a hora, o inimigo toma na sua mão e leva para a igreja. E ela não vai para cultuar a Deus, mas para prestar atenção nos erros, naquilo que os irmãos cometem dentro da casa de Deus. Cuidado, porque está assim nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso nós temos que orar para Deus, para que Deus nos dê visão, não olho, mas visão, para que possamos entender que nem todos que estão ao nosso redor, de fato, estão ali para servir. São meros espectadores que estão ali simplesmente para observar pontos errôneos, para que eles possam serem juízes daquilo que está acontecendo dentro da casa de Deus. Judá, ao ouvir falar pelos seus amigos cananeus que a sua nora havia caído em pecado porque estava grávida, o que ele disse? Tire ela para fora, porque nós vamos queimar ela. Julgamento precipitado. Escute ambas as partes. Averigue se de fato o que aconteceu é mesmo. Não acredite em qualquer tipo de palavrinhas, não, irmãos. Mergulhe a fundo para ver se de fato o que está acontecendo é real. Então a palavra de Deus diz que ele disse: vamos tacar fogo nela. Só que Tamar era inteligente. Preste atenção assim. Capítulo 38, versículo 25. E tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro, que mandou que matasse ela na fogueira. Mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas é que eu concebi. Lembra do print que eu falei para você? Cuidado. Aí ela vai dizer assim para o seu sogro: do homem que eu estou grávida são essas coisas que eu estou aqui. São esses 3 elementos que eu tá comigo aqui. Fala para ele aqui ver. Porque daí ele vindo ver, ele sabe que se eu cometi adultério, não foi somente eu, foi eu mais alguma pessoa.
E se eu cometi adultério, então não somente eu sou digno de morte, mas o homem também é digno de morte. Então são os dois que vai para a fogueira, não somente eu. Mas do cara que eu estou grávida, são essas coisas aqui. E quem então foi lá para ver de quem eram as coisas? Judá. Então diz a palavra de Deus, então, assim, e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece? Peço-te de quem é este selo, este cordão e esse cajado. E conhecendo Judá, e disse: mas justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Olha que reviravolta que deu na história. Olha que interessante, amados. Judá queria matar a sua nora, o nome de Tamar, na fogueira porque ela havia adulterado. Mas ela era aquela prostituta cultual que tirou as vestimentas de viuvez e vestiu vestimentas de prostituta. Que teve uma relação com Judá e que segurou seu cajado, seu cordão e seu selo. E quando 3 meses depois que passaram que ela estava grávida, os seus amigos disseram: olha, Tamar está grávida. O que Judá disse? Vamos queimar. Vamos queimar? Então ela disse: olha, do homem que eu estou grávida, são esses 3 utensílios. Judá havia esquecido. Só que Tamar não. E quando Judá ele chega para ver, ele vai observar. E quando ele observa, ele vê que o selo, que o cajado e que o cordão era dele próprio. Aí ele deve ter feito na mente dele: pô, mas quando que eu tive uma relação com uma outra mulher? Aí ele vai lembrar da prostituta que estava na beira do caminho. Foi com ela. Então a prostituta que estava lá era minha nora. Mas por que ela estava lá? Porque eu prometi que daria a ela meu outro filho. E não dei. E uma mulher viúva, ela é menosprezada. Não tem como sobreviver, porque ela necessita de coisas do dia a dia para viver. E ela, sendo viúva dos filhos de Judá, Judá havia feito um negócio com ela, que seu filho, quando fosse maior, lhe seria dado para que ele pudesse suscitar filhos descendentes a seus irmãos. E ele não fez isso. Por isso que eu falo, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. E quando ele vê isso aí, irmãos, só que ele era príncipe, né? Hoje, se for nos dias de nós estamos destruídos. Se você for um obreiro, então, acabou o seu ministério. Mas acabou com os homens. Porque se haver um arrependimento mútuo diante de Deus, Deus está contigo. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, porque o homem é mau, o homem destrói. O homem ele não se importa. Por exemplo, eu sou o Rodrigo, diácono da Assembleia de Deus, consagrado há muito tempo lá atrás, diácono até hoje. Por quê? Porque eu não sou um dizimista. Conhecimento da palavra tem? Pouco, mas tenho. Mais de que muitos obreiros que estão acima de alguns púlpitos aí. Simplesmente por quê? Porque são dizimistas fiéis. E é isso que enche os olhos, infelizmente, daqueles que estão em eminência. Eu sei que é duro de se falar isso em uma rede social, em uma mensagem bíblica, mas a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, penetra divisão alma, juntas em medula, é apta para discernir as intenções e corações dos seres humanos. Ela corta aí e corta aqui também. A palavra de Deus ela é forte. Tão forte que existem pessoas que estão aí destruindo igrejas com suas mensagens simplesmente porque foram colocadas. Colocadas por quê? Porque elas trouxeram
benefícios financeiros para a vida de algumas pessoas. E, infelizmente, isso é um grande mal que tem afetado as igrejas nos dias de hoje. Então, Judá, ele reconhece. Quando o homem reconhece, ele tem perdão. Ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Reconhecimento. É o que Deus quer, que nós reconheçamos os nossos erros. Ela vai dizer, mais justa do que eu é ela, porquanto não tenho dado Selá como seu filho, e nunca mais a concebeu. Então, terminando a mensagem, diz assim, e aconteceu que ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre. E sucedeu que dando à luz ela, um pôs para fora a mão, e a parteira a tomou a sua mão um fio encarnado, dizendo, este saiu primeiro. Só que o que estava para dar à luz, o primeiro menino que saiu, que colocou o bracinho, a parteira colocou um lacinho no braço. E ele tornou a recolher o braço para dentro. E o outro, que era os gêmeos, ele sai então em primeiro lugar. Mas aconteceu que, tomando ele recolher sua mão, eis que saiu o outro seu irmão. E ela disse, como tu tens rompido sobre ti a rotura, chamarão-lhe de Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamá-lo de Zerá. O que significa essas duas crianças que estavam para nascer de Tamar, que era de Judá, seu pai? Isso aqui é uma tipologia bíblica, irmãos, muito interessante, que fala sobre a nação de Israel e a nação nossa, que é a nação gentílica. A primeira criancinha que estava com o fiozinho encarnado na mão para nascer é a nação de Israel. Eles são primeiro do que nós. Só que ele tornou a entrar para o ventre da mãe. Aí veio a segunda nação, que somos nós, a nação gentílica. Ou seja, nós como nação gentílica alcançamos aí um lugar tremendo diante de Deus. Que é esse período chamado período da graça. Favor imerecido, que eu e nem você merecíamos, mas contudo Deus nos deu a permissão de alcançarmos a salvação através de Jesus, através da palavra de Deus. Mas os judeus têm lá o seu plano com Deus ainda. Por quê? Porque a criança ainda vai nascer, ao segundo. E Deus ainda vai tratar com os israelitas. Ou seja, nós estamos vivendo aí um período mais de 2000 anos. 2023 chegou agora. 2000 anos e 23 anos. 2023 anos que estamos aí vivendo o período da graça. Período chamado favor imerecido, que eu e você não merecíamos nada. Mas contudo Jesus se deu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado. Irmãos, que Deus abençoe a você que ficou até agora comigo aí ouvindo essa mensagem. Se possível for, transmita essa mensagem e coloque para compartilhar, para que mais irmãos possam ouvir. Eu fiquei aí 1 ano sem gravar nenhum tipo de mensagem, porque eu estava fazendo a minha casa aqui na cidade de Passa Quatro. Eu sempre faço esse propósito diante de Deus, as pessoas não entendem. Eu, quando estava ali, o pastor Jairo sabe disso aí, tá aí na mensagem aí. Eu mudei para Olimpo Noronha, naquela época que o Vaguinho também sabe disso. Vaguinho, 2016, quando eu perdi a visão, Vaguinho. Aí, quando eu mudei para Olimpo Noronha, durante 1 ano, eu fiquei sem ir na igreja do pastor Júlio, porque eu estava fazendo a minha casa em Olimpo Noronha. Eu fui e fiz, deu certo. Você lembra disso? Porque você também me ajudou. As pessoas sabem o que eu estou falando. Aí eu vim para Passa Quatro, que eu fiz o mesmo propósito. De 1 ano não ir na igreja. A Anaína com as minhas 3 crianças iam e eu não ia. Fiz a minha casa aqui em Passa Quatro. Estou hoje gravando um vídeo dentro dela, para trazer bênçãos de Deus aqui dentro. Ou seja, Deus me abençoou ricamente. Ou seja, eu não merecia.
Foram momentos difíceis, momentos que alguns de vocês sabem aquilo que eu passei. Que para mim foi um período em que eu, infelizmente, criei até um ódio, um rancor. Só que o escritor aos Hebreus, vou até ler para me terminar para os irmãos. O escritor aos Hebreus diz assim: e quando a gente é cristão, a gente tem que aprender com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina. Eu vou ler para que vocês possam entender. Olha que interessante, irmãos. A gente muitas vezes não entende o agir de Deus nas nossas vidas e a gente fica aí à mercê da situação, daquelas coisas que nós passamos no passado. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter paz dentro da gente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14, ele diz assim, ó: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, Hebreus 12, 15. Olha, preste atenção. Tendo cuidado de que ninguém prive da graça de Deus. O que é privar? É fazer com que você se abstenha da graça de Deus. Que ninguém tire a graça de Deus de você. E de que de algum modo nenhuma raiz de amargura brota aqui dentro do coração. Brotando vos perturbe a sua mente, e por ela muito se contamine. E que nenhum seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu seu direito de primogenitura. Porque sabemos que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar nele de arrependimento. Mas vamos voltar. Está escrito aqui, ó, que ninguém lhe prive, ninguém te prive da graça. Ou seja, que as coisas do passado que te machucaram aqui, não prive que o seu futuro seja melhor diante de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Você aí, eu aqui. Peço para que Deus possa te abençoar esse ano. Se foi um ano de dificuldade, se foi um ano de bênção, que venha ser um ano melhor ainda na sua vida, esse ano de 2023. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença. Eu quero te pedir em favor da vida desses irmãos que estão aí ouvindo a mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida dele, dos seus lares. Eu não sei o momento em que cada um está vivendo na sua vida. Mas eu te peço que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, abrindo o vosso entendimento para que lhes resplandeça a luz do Evangelho. Pai, porque nós estamos vivendo uma época conturbadora, mas nós precisamos ouvir a Tua voz através do Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras. Porque sem a palavra de Deus, sem Jesus, nós não veremos a Deus. Precisamos sim obter conhecimento, mas precisamos do Teu poder. O Senhor disse na Tua palavra: eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e em escorpiões e em toda sorte de mal que não nos faria dano algum. Por isso eu te peço que neste momento o Senhor amarre todos os demônios, todo aquele, Pai, que está aí tentando de alguma forma retirar a paz, a alegria do coração dos seus filhos. E que em nome de Jesus Cristo nós possamos contemplar neste ano a nossa vitória. Como o Senhor já tem nos abençoado, nós lhe somos gratos. Mas nós sabemos que o Senhor tem para dar para cada um de nós muito além do que pensamos e imaginamos. O Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. Por isso eu te peço que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida de cada um daqueles que estão ouvindo, daqueles que irão ouvir essa mensagem. Pai, eu te peço que o Senhor guarde de todo incidente, de todo acidente, de todo maldito, de tudo aquilo que não for
tudo aquilo que não procede de ti, Pai, de toda palavra tosca, de toda palavra inventada, de tudo aquilo que não é conveniente, Pai, e que possamos sim olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e que possamos junto obter, Pai, para o teu reino almas, e que em nome de Jesus, ó Pai, o valor de um ser humano, que somos nós, que venha a exceder o valor do ouro e da prata. Porque naquele dia Pedro e João disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pai, aquele homem, ele levantou e andou, ele tomou a sua cama, porque ele acreditou que mais era o poder de Deus na vida daqueles homens do que o que eles tinham em materialmente dizendo. Pai, que nós possamos valorizar o que o homem ele tem para nos dar, espiritualmente falando, não aquilo que nós temos para adquirir fisicamente dizendo, mas eu te peço, ó Pai, que as bênçãos do Senhor venham alcançar os seus filhos, porque o Senhor promete ricas, grandes, inefáveis, infalíveis bênçãos para aqueles que te buscam. É o que eu te peço neste momento, Pai, neste pequeno instante que eu tirei nessa manhã, em oração, através da palavra de Deus, para alcançar os corações dos nossos irmãos. É o que eu te peço, sendo-lhe grato, em nome de Jesus. Abençoa cada vida de cada um deles e seus familiares. Em nome de Jesus, lhe sou grato. Deus abençoe vocês, Vaguinho, Jairo, Rian. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Se der aí, compartilhe aí para que mais pessoas possam ver, porque nós estamos de volta. Deus abençoe, em nome de Jesus.